Olá, alunos! Aqui é a professora Fernanda Carini e na aula de hoje nós vamos comentar sobre o sequenciamento de DNA, dando um foco especial aos terminadores de cadeia, que são aqueles nucleotídeos especiais, essenciais naquelas primeiras técnicas de sequenciamento de DNA. Então, vamos lá? Qualquer dúvida em relação a esta aula, vocês podem entrar em contato comigo imediatamente, é só pausar o vídeo. Mas antes de começar a falar sobre o sequenciamento de DNA, sobre os métodos e as aplicações do sequenciamento de DNA, vocês podem estar se perguntando, mas o que é DNA? Ou por que saber a sequência desta molécula é tão importante assim? É bem provável que vocês já saibam essas respostas na ponta da língua, porque vocês já fizeram biologia molecular, já fizeram genética, já fizeram vários componentes curriculares que dão base para a bioinformática. Mas aqui eu vou dar uma pequena pincelada com vocês para refrescar a memória de vocês. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. É aquela molécula super conhecida com as suas hélices, dupla hélice em formato helicoidal, que é composta por um açúcar. Esse açúcar é a pentose desoxirribose. Ele também é composto por uma base nitrogenada. Podem haver 4 tipos de bases nitrogenadas, vocês se lembram? Adenina, timina, guanina ou citosina. E também ele é composto por um grupamento fosfato. Então, ele tem essas partes, o açúcar, a base nitrogenada e o grupamento fosfato, que vão se repetir ao longo da cadeia. E saber a ordem dessas bases nitrogenadas vai ser muito importante, como nós comentamos na aula passada. A ordem dessas bases nitrogenadas de A, T, G e C nessa molécula de DNA, neste filamento de DNA, vai ter a função de armazenar, de transmitir a informação genética para a síntese do RNA ou para a síntese de proteínas, e também vão ser de acordo com essa ordem de bases nitrogenadas que vão estar guardadas as informações genéticas, que vão estar codificadas as informações genéticas. Então, tudo vai funcionar na sequência destas 4 letrinhas. Então, com estas informações, a gente já consegue definir o que é o sequenciamento de DNA. Vai ser o processo realizado para determinar a sequência exata dos nucleotídeos em uma molécula de DNA. Ou seja, o sequenciamento vai ser o sequenciamento de um fragmento de DNA em qual a gente vai conhecer as sequências exatas de A, G, C e T que vai ocorrer dentro desta molécula. Então, nesta aula, nós vamos aprender algumas técnicas para sequenciar esta molécula de DNA. Mas agora a gente chega na segunda pergunta deste slide. Por que saber a sequência dessa molécula é tão importante? Vamos comentar um pouquinho sobre elas a seguir. Então, eu listei aqui alguns fatores que justificam a importância de se saber a sequência exata de uma molécula de DNA. Esta importância vai estar em diversas áreas, por exemplo, na biologia molecular, na biologia evolutiva, para a identificação de micro-organismos, o que vai entrar na metagenômica, na virologia, na medicina, na biotecnologia e também vai estar presente ter várias aplicações forense. Agora a gente vai discutir um pouquinho cada uma destas áreas, cada um destes fatores, começando pela biologia molecular. Na biologia molecular, a gente pode pensar direto na clonagem gênica. E também a gente pode pensar que o sequenciamento de DNA ele é muito importante para estudar os genomas, as proteínas, porque a gente sabe que os genes eles vão codificar para certas proteínas, então a gente pode associar esses genes a determinadas doenças, a determinados fenótipos.
E assim a gente entra também dentro da farmacocinética, em que a gente pode, a partir do estudo desses genes, identificar quais que são os principais alvos para determinadas drogas, alvos para estes medicamentos, para verificar quais que são os principais transportadores para esses medicamentos, quais que são as principais enzimas que vão metabolizar esses medicamentos. Então, o sequenciamento do DNA está muito associado também à farmacocinética. Então, é muito importante saber a sequência de DNA nesta área. Um outro ponto também é a biologia evolutiva, os estudos filogenéticos. O sequenciamento do DNA também vai ser muito importante para a gente compreender a transmissão de informação de uma geração para outra, porque a gente sabe que o DNA ele é uma macromolécula informativa. Então, através do sequenciamento, nós podemos verificar como que os organismos eles estão relacionados, como que eles evoluíram. Aqui eu trouxe para vocês um artigo publicado recentemente, dia 17 de fevereiro de 2021, em que os cientistas eles relataram pela primeira vez o sequenciamento do DNA de um mamute. E esse DNA ele tem mais de 1 milhão de anos. Então, esse DNA que foi sequenciado é o mais antigo da história. E ele pode ser comparado com outros DNAs de mamíferos para fazer uma relação filogenética. Então, dentro da biologia evolutiva, o sequenciamento de DNA é fundamental. Um outro ponto também que está bastante presente na mídia agora é a identificação de micro-organismos, identificação de organismos. Recentemente, o sequenciamento de DNA ele foi utilizado para identificação e para o estudo do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid-19. Então, para a identificação de micro-organismos, o sequenciamento é um método rápido, prático e muito eficiente. Na metagenômica também, o sequenciamento é de crucial importância, porque ele vai permitir que nós identifiquemos os organismos que não são possíveis de serem cultivados em laboratório, como alguns micro-organismos que estão presentes em fossas termais, em geleiras, até mesmo nos nossos órgãos, dentro do nosso organismo, em diferentes regiões que são de difícil acesso, em que os micro-organismos são de difíceis cultivos, a gente consegue identificá-los, saber quais que são os seus genes, saber quais que são as suas potenciais proteínas, e até mesmo replicar essas proteínas em outras bactérias que podem fazer a expressão heteróloga dessas proteínas que podem ser cultivadas em laboratório. Então, na metagenômica é muito importante o sequenciamento de DNA. E além disso, saber quais micro-organismos que estão presentes em um determinado ambiente é fundamental não só para a parte de biotecnologia, de produção de uma nova proteína, de uma nova enzima, de um novo produto de interesse comercial, mas também é muito importante para a ecologia, para a epidemiologia, a microbiologia e tantos outros campos. Então, está bem vinculado nesta parte de metagenômica. O sequenciamento também é uma ferramenta muito importante para a virologia. A gente sabe que os genomas virais eles podem ser baseados em DNA ou RNA e eles são muito pequenos, então os vírus foram um dos primeiros organismos a serem sequenciados devido ao tamanho do seu genoma. Hoje no GenBank nós temos milhões de sequências virais. E o sequenciamento viral, ele pode determinar se um vírus ele se rearranjou, sofreu modificações e assim ele pode contaminar uma nova espécie,
ele pode subir o seu grau de contaminação, ou também ele pode ser utilizado como relógio molecular para estimar quando um surto viral ele se originou em um determinado período de tempo, dentro de uma cronologia. Então, o sequenciamento de DNA está bem vinculado também à virologia, assim como está vinculado à medicina. Na medicina, o sequenciamento dos genes ou dos genomas de pacientes, ele pode determinar se há o risco de uma determinada doença genética. É claro que a gente consegue fazer testes genéticos sem precisar fazer o sequenciamento do genoma, mas a gente apenas observando as características fenotípicas. Mas observar as características genotípicas também é um processo e, e auxilia bastante a fazer o diagnóstico de doenças genéticas. Além disso, o sequenciamento do DNA ele pode determinar uma bactéria específica, como a gente já comentou, na identificação dos micro-organismos. E isso também permite a gente saber quais que são os tratamentos com os antibióticos mais adequados, mais precisos, reduzindo a criação de resistência antimicrobiana em populações bacterianas. É claro que a gente consegue fazer isso também utilizando testes de antibiose, mas é uma alternativa que é interessante. Na biotecnologia, em relação à biotecnologia, existem inúmeras finalidades e a aplicação do sequenciamento de DNA é muito versátil. Porque ele vai permitir que a gente melhore, que a gente otimize nossos processos. Essa técnica vai auxiliar, por exemplo, a gente identificar novos micro-organismos com potencial para melhorar aqueles processos que já são existentes. O sequenciamento ele pode auxiliar ainda a desenvolver novos processos que são mais rentáveis e que podem ser aplicados no nosso dia a dia, como a produção de alimentos transgênicos, ou a melhoria de um processo fermentativo, ou a ampliação do espectro de substratos de um determinado micro-organismo para que ele consiga consumir uma determinada biomassa, um determinado resíduo agroindustrial. A gente pode fazer isso tudo observando. Para que a gente consiga fazer isso tudo, é necessário a gente observar primeiro a sequência do DNA. É necessário primeiro fazer um sequenciamento. E por fim, o sequenciamento de DNA ele pode ser utilizado junto com os métodos de perfil do DNA para que a gente faça identificação forense, para que a gente faça testes de paternidade, como a gente observa em algumas séries policiais, como CSI. Então, como vocês podem ter verificado, as aplicações de observar as aplicações do sequenciamento de DNA são as mais diversas. E para que a gente consiga fazer isso tudo que eu citei, é necessário primeiramente informar, determinar qual que é a sequência exata de nucleotídeos, de adenina, de timina, de citosina, de guanina, em um pedaço de DNA, em um gene ou em um genoma completo. Então, pessoal, nesta aula nós falamos um pouco sobre algumas aplicações do sequenciamento de DNA. Para não ficar uma aula muito grande, nós vamos falar um pouco mais sobre os métodos, sobre as características dos métodos de primeira, segunda e terceira geração na próxima aula. Aguardo vocês lá. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me mandar uma mensagem. Muito obrigada!